Oi, pessoal. A gente vai começar o webinar. Eu queria só que vocês me dessem um toque, mandando uma mensagem, se vocês estão me ouvindo direito, tá tudo certo? Bom, gente, vou me apresentando. Eu sou a Paula, sou representante de desenvolvimento de negócios Enterprise aqui do Arquivei. E a gente vai começar esse webinar junto com a nossa palestrante, que é uma convidada especial, que é a Fernanda. Ela é CEO da Nuconte, criadora da Contabilidade Sem Chatice, já participou de diversos webinars na área contábil e ela é uma empreendedora. É referência quando se trata de valorizar a profissão e a área contábil. O objetivo desse webinar é tratar um pouco sobre como a falta de uma abordagem mais comercial e menos técnica prejudica os escritórios de contabilidade quando a gente fala de fazer uma aquisição de novos clientes. Então, a gente vai abordar aí algumas estratégias de prospecção, sobre como fazer uma reunião de briefing, que seria uma coleta de dados e informações nessa hora de prospecção, para realmente apresentar propostas comerciais com participação de algumas ferramentas aí que podem auxiliar nesse processo. Fernanda, você queria acrescentar alguma coisa nessa apresentação, antes da gente passar para as perguntas? E aí, galera, beleza? Joia, prazer participar aqui do webinar com vocês. E um prazer imenso estar aqui falando com vocês aí da Arquivei de novo. Eu já tive o prazer de ir aí conhecer vocês pessoalmente. Uma startup fantástica, com um clima incrível. Dei uma palhinha aí também no dia que eu fui, falei um pouquinho sobre o contador da feira. Então, pô, é isso daí. A gente vai falar de um tema muito legal aqui, né, Paula? Porque falar sobre prospecção, aquisição de clientes, marketing, vendas, é um tema que, particularmente, eu gosto bastante desse tema, sobretudo porque eu já apanhei muito, eu já sofri muito para conseguir clientes para o meu escritório, que é a Fato, né? E, pô, já errei demais, precisei estudar muito para poder conseguir fazer alguma diferença, e normalmente o contador, ele é muito bom tecnicamente, né? Então, assim, tem um conhecimento bem forte acerca dos assuntos contábeis, trabalhistas, fiscais, que seja, mas quando vai para esse lado estratégico da coisa, quando a gente vai para o lado de marketing e vendas, pô, isso daí é mexer no nosso ponto fraco, é uma dor latente do mercado contábil, porque prospectar clientes não é o nosso maior forte, né? Inclusive, assim, quando eu abri o meu escritório, né, lá em 2012, início de 2013, ninguém tinha falado para mim, Paula, que eu tinha que vender. Eu achei que era só abrir o escritório, abrir as portas e ficar lá esperando o cliente bater na porta e pedir alguma coisa. Então, ninguém disse para mim que eu precisava estudar técnicas de vendas, que eu precisava devorar alguns assuntos sobre marketing e vendas para que eu conseguisse realmente vender e prestar os meus serviços de contabilidade. Então, pô, mas vai ser uma satisfação imensa a gente abordar esse assunto aqui com vocês hoje. Fernanda, é até legal realmente que esse processo de prospecção, de realmente buscar dados, de oferecer soluções personalizadas com os problemas que os clientes têm, é algo que a gente está tratando aqui no Arquivei e é realmente um processo de aprendizado constante, porque é uma área bem inovadora, a gente não está acostumado a trabalhar com esse tipo de prospecção, e é muito legal que a gente esteja pensando em cada vez mais conversar, ter esse tipo de discussão que a gente vai ter hoje. Então, desculpa, passando um pouquinho para as perguntas, Fernanda, eu queria perguntar para você, geralmente, como é feita essa prospecção de potenciais clientes pelos escritórios contábeis hoje? Qual que é mais ou menos o modelo tradicional de fazer isso? Bom, só querendo fazer já um parênteses aqui, antes de eu falar sobre a prospecção hoje, como é feito, esse assunto de marketing, vendas em contabilidade, ele é um assunto relativamente novo, porque no passado isso não era uma coisa que era muito discutida e nem tanto necessária. Por quê? O contador abria ali o seu escritório de contabilidade e ele realmente fazia o que eu achei que eu teria sucesso ao fazer. É abrir o escritório, botar uma porta ali e ficar esperando, né? O cliente bater e pedir. E isso, na verdade, já aconteceu. Né? Se você vê aí escritórios com 10, 20, 30 anos de existência, você vê o tamanho dos impérios que esses escritórios construíram sem nunca ter feito uma ação mais focada em marketing,
sem nem nunca ter contratado um time, né, um time na área de vendas, uma equipe de vendas, né, o escritório de contabilidade, ele é uma das únicas empresas que eu conheço que não tem equipe de vendas. Né? Geralmente, quem faz a venda é o próprio contador, mas o contador ele não é um vendedor nato, ele é um cara técnico, ele é um profissional liberal, então ele não tem essa proeza de vender, né? E aí, assim, só que até aqui, não ter esse conhecimento em marketing e vendas não fez tanta falta, digamos assim, porque a gente, igual eu falei, a gente viu aí vários escritórios construírem impérios por conta disso, sem nunca ter investido pesado necessariamente em assuntos de marketing, né? Mas hoje o mundo é outro, o mundo não é mais sobre você abrir a sua porta e esperar o cliente bater, porque, gente, internet está aí e todo mundo é bombardeado o tempo todo com informação, então o cliente não é bobo mais, né? E outra coisa, trocar de escritório de contabilidade antes era muito difícil. Então, às vezes, a empresa, por mais insatisfeita que ela tivesse com o escritório, ela não trocava de contabilidade. Ela podia estar lá reclamando, ficava o dia inteiro reclamando do contador, mas não trocava de contabilidade, porque trocar de contabilidade dava trabalho demais trocar de contabilidade. Só que hoje não tem esse problema mais. Trocar de contabilidade é muito fácil e a gente tem uma oferta muito grande de contadores de todos os tipos de serviços de contabilidade sendo bombardeados na porta de todo mundo todo dia. Tem por preço, tem por valor, tem por tipo de serviço. Então, enfim, né, a contabilidade ela virou, digamos, uma commodity, né? Qualquer pessoa pode adquirir um serviço de contabilidade, desde o preço de R$ 50 até um preço mais focado numa contabilidade mais consultiva, mais focada na entrega de valor. Então, ou seja, você nesse mundo, né, você tem que se posicionar. Então, eu acho assim que a primeira dica que eu posso dar em termos de prospecção é você ter um posicionamento claro sobre o que você quer de fato vender, que tipo de público você quer realmente atingir. E, pô, Paula, eu tenho aqui umas 4 dicas, eu tenho até mais, mas assim, eu costumo falar muito. Então é o seguinte, eu vou falar, ó, se der tempo eu falar 5, mas eu vou falar de 3 especificamente, eu quero dar 3 dicas, assim, muito boas. E só lembrando, eu não queria, em termos de prospecção de clientes, eu não queria focar esse webinar muito sobre o marketing digital, porque, pô, isso já tem o Anderson Fernandes falando disso, já, enfim, se você quiser saber sobre prospecção de clientes via marketing digital, é só procurar o canal do Anderson Fernandes, eu não vou aqui tratar esse assunto. Eu quero falar de formas de você prospectar clientes de outras maneiras, né? São maneiras alternativas e que não necessariamente você vai precisar gastar dinheiro. Tem jeito gratuito, você pode conseguir clientes gratuitamente, sem precisar você gastar R$ 1. E eu queria contar, Paula, se você me permitir, como que eu fui adquirir o meu primeiro cliente na Fato. Eu posso contar essa história rapidinho? Com certeza, a gente quer ouvir. Então, eu acho assim, e é bacana, para quem estiver ouvindo a gente agora e estiver abrindo escritório, estiver nesse momento aí inicial, a pessoa geralmente, muita gente me pergunta, né? E assim, e só para, eu acho que você me apresentou, mas eu acho que eu não expliquei muito bem, né? Eu tinha um escritório de contabilidade, que era a Fato Contabilidade, eu fundei a Fato em 2012 para começo de 2013, e eu comecei com cliente nenhum. E aí depois, hoje eu estou à frente do Nuconte, eu também sou fundadora do Movimento Contabilidade Sem Chatice, então se tiver gente aí do Contabilidade Sem Chatice, se tiver, não, com certeza tem, a turma aí do Contabilidade Sem Chatice, bota um hashtag CSC aí no chat para poder saber que vocês estão me vendo, que vocês estão me ouvindo. E hoje eu estou à frente do Nuconte, mas a Fato ainda existe, eu vendi minhas cotas, mas porque hoje eu me dedico 100% à causa aí de gerar mais valor para a classe contábil, compartilhando tudo que eu sei, mas, enfim, a Fato ainda existe, e lá em 2013 eu fui conseguir o meu primeiro cliente. Sabe como que eu fui conseguir meu primeiro cliente? Quando eu abri a Fato, eu aluguei uma sala, e aí eu tirei uma foto da chave da sala, peguei uma foto, deu sorrindo, assim, toda feliz e alegre, e coloquei a logo da Fato na mão.
porque eu não tinha ainda feito a logo, né, definitiva da Fato. Aí eu desenhei, era 2 Fs, né? A Fato são 2 Fs que formam 2 Ts, enfim. Então eu escrevi lá, eu desenhei a logo da Fato lá na mão e postei essas 3 fotos lá no Facebook e compartilhei lá na minha página pessoal, que eu estava muito feliz, muito alegre em ter conquistado, que era um sonho para mim, eu sempre tive esse sonho. A minha vida inteira eu trabalhei em escritório de contabilidade, então eu saí do escritório com esse objetivo de empreender no mercado contábil. Então eu fui lá, fiz um textão no Facebook compartilhando essa alegria de ter aberto o escritório. Isso num dia. No dia seguinte eu fui lá e tirei foto das cadeiras que eu comprei para a sala. Isso, assim, detalhe que eu fui louca, tá, Paula? Porque, assim, não façam o que eu fiz, porque eu aluguei uma sala para Fato sem ter um cliente. Eu não tinha nenhum cliente. Então, assim, não façam essa loucura, porque eu tive que pagar aluguel tirando, sei lá, de onde que eu tinha dinheiro para poder tirar o aluguel. E assim, se você, né, comece na sua casa, sem você ter gastos, despesas fixas, não cometa essa loucura que eu cometi. Aí no dia seguinte postei foto das cadeiras que eu comprei para Fato. No outro dia eu postei foto da cortina que eu tinha colocado na janela. E aí essas postagens em sequência que eu fiz chamou a atenção de um pai de uma amiga minha que tem ainda, né, uma empresa de autopeças, e ele me ligou e falou: Fernanda, eu vi que você abriu um escritório, eu estou precisando trocar de contabilidade, então vem aqui para a gente conversar. Aí eu fui lá, né? Fui lá tremendo, porque foi a primeira conversa que eu fui ter. E aí eu fui descobrir que essa empresa era uma empresa enorme, que faturava quase 2 milhões de reais. E aí eu fui assim, eu tava morrendo nessa reunião. Assim, gente, o que eu vou falar para esse cara? E assim, eu mandei muito mal na reunião. E eu vou ensinar aqui algumas técnicas para você não mandar tão mal quanto eu mandei nessa reunião. Mas como o cara, ele era pai de uma amiga minha, acho que ele ficou com dó de mim. E aí ele falou: Fernanda, tudo bem, eu vou te dar essa chance, eu vou te dar esse voto de confiança e beleza, vamos fechar contrato aqui. Eu nem acreditei. Eu fechei um contrato de 11 salários mínimos e meio de cara. Foi meu primeiro cliente, cara. E aí eu já tive, na sequência, eu tive que contratar gente, porque era uma empresa muito grande de se fazer, lucro real e tudo. Então eu fui na raça e na coragem lá, fechei o contrato com o cara por simples postagens que eu fiz no Facebook. E aí, então, a dica que eu dou, cara, documenta tudo que você faz. Abrir o seu escritório, posta todo dia na rede que você é feliz porque você está indo trabalhar, posta foto da fachada do seu escritório, posta foto do seu computador, sei lá, com sei lá o que no seu computador, tira foto de você tomando café do lado do computador e coloca uma frase interessante sobre contabilidade, mas olha, não poste coisas falando sobre a temática contabilidade de um jeito, assim, falando de, sei lá, uma lei. Sabe por quê? Porque, assim, por exemplo, você fala assim, você lá posta todo dia sobre a lei do Simples Nacional. Cara, isso é de matar, porque, infelizmente, a contabilidade ele é um tema que não agrada ninguém. Então, se você ficar postando sobre contabilidade, especificamente tratando dessas temáticas de legislação, essas coisas chatas, vai acontecer o que geralmente acontece, é isso aqui, né? Eu tô com a camisa aqui do Contabilidade Sem Chatice, né? Vou levantar aqui para vocês verem, ó. Contabilidade é isso aqui, ó. Mal necessário, imposto, burocracia, chatice. Entendeu? Então é o seguinte, se você ficar postando coisa de contabilidade, o pessoal vai passar direto nas suas postagens. Então, você tem que dar um clima humanizado para isso. Você fala da sua contabilidade lá, mas assim, por exemplo, posta uma foto sua lendo uma lei do Simples Nacional e, sei lá, posta isso de um jeito cômico, sabe? Tipo assim, com uma cara assim, de que não está entendendo nada. Enfim, tente dar humanização a essa postagem, a essa coisa que você faz, que não é fácil, eu sei, e que você pode tentar passar isso para o seu público de um jeito mais cômico, de um jeito mais, né, enfim, alegre, de um jeito mais descontraído para chamar a atenção dessas pessoas. Então, ou seja, você fazendo essas pequenas coisas, essas pequenas postagens, a pessoa que está aí, que te segue nas suas redes, não tem jeito. Quando ela tiver com alguma dúvida, que ela estiver sofrendo alguma dor relacionada com contabilidade, ela vai te ligar. Ela vai te procurar, porque você vai passar a ser a referência dela. Inconscientemente, você vai passar a ser a referência dela.
dá certo. Eu posso garantir, atestar que isso dá certo. Bom, a segunda coisa que eu vou falar, e agora eu vou tentar ser mais sucinta, tá? Porque senão a gente não consegue fazer tudo isso aqui. Qual que é o tempo do webinar? É 1 hora? É 1 hora. É 1 hora, que bom, tô feliz que é 1 hora. Porque tem webinar que é 40 minutos. Se fosse 40 minutos, eu tava ferrada. Então vamos lá. Pô, a outra coisa que eu dou uma dica para vocês é não fazer igual eu fiz lá no começo da Fato, porque é o seguinte, lá na Fato, quando eu abri a Fato, eu não foquei num público específico do tipo, não, eu vou segmentar o meu público aqui, as minhas empresas vão ser todas focadas, por exemplo, no ramo de autopeças. Pô, meu primeiro cliente foi autopeças. Eu podia ter nichado em autopeças, né? E aí seria mais fácil eu direcionar as minhas ações. Você segmentando o seu cliente, assim, foca no perfil de cliente, não precisa ser um segmento de mercado especificamente. Por exemplo, você pode, vamos supor, se você focar assim, no perfil de, vamos supor, que você quer atrair a atenção de empreendedores jovens que estão abrindo a sua empresa agora. Pô, se você foca nesse perfil, fica mais fácil você direcionar suas ações para esse público. Onde, primeiro, você vai encontrar empreendedores jovens que estão abrindo agora suas empresas. Provavelmente, você vai encontrar essa galera no coworking. Essa é um dos lugares, né? Assim, é o hábitat natural dessas pessoas é no coworking. Então, cara, vai nos coworkings todos da sua cidade. Visita os coworkings e troca uma ideia com a galera, com os donos do coworking que seja, oferecendo, você se oferece para palestrar lá. Sabe por quê? Coworking é uma coisa assim, o pessoal tem que gerar valor para os clientes deles também. Então, o tempo todo, o coworking está oferecendo palestra, workshop, essas coisas gratuitas, para poder atrair gente lá para o coworking. Ou seja, você chegar lá e se oferecer para palestrar, o cara vai rir de orelha a orelha, ele vai adorar, ele vai querer que você palestra mesmo. Só que aí você vai, né, você vai elaborar lá um tema lá de uma palestra, por exemplo. Pô, você tem que entender qual que é a dor desse público aí. Galera jovem que está abrindo empresa agora, eles não sabem nada de nada. Eu falo isso por experiência própria, que eu trabalho no coworking. Então, galera que está lá no coworking, ela fica assim, LOL, Fernanda, como é que faz isso? Como é que resolve aquilo? Que não sei o quê. Eu não sei nem por onde começar. Então, o pessoal não sabe nada. Aí é o seguinte, faz uma palestra, por exemplo, assim, sei lá, vou dar um exemplo de um tema. Como abrir sua empresa sem estresse e gastando pouco dinheiro, por exemplo. É um tema de palestra que vai atingir o público, porque, pô, ninguém quer ter esse problema burocrático de abrir empresa e ninguém quer gastar dinheiro muito com a abertura de empresa, porque, pô, seu público é jovem, eles são provavelmente donos de startup, então eles não têm dinheiro nenhum. Ela não é, Paula, quem trabalha em startup não tem dinheiro para nada. Então é isso, você focando no seu público, você vai conseguir atingir, tipo assim, a direcionar melhor essas ações. Vamos supor, seu público é autopeças. Participa de eventos de autopeça, meu caro. Vai lá no sindicato das autopeças, liga lá no sindicato e fala, olha, eu tenho uma palestra aqui para oferecer para vocês, a palestra eu vou dar sem custo nenhum, mas a palestra é sobre como as autopeças podem economizar 30% de imposto no ano. Pô, olha que palestra. Cara, quem não quer economizar 30% de imposto no ano? Chega lá com um tema desse. Oferece, fala, dá uns 15 nomes de palestra diferentes. Aqui pegar, pegou, e depois você se vira para fazer, entendeu? Vende seu peixe primeiro, depois você se vira para fazer, você se vira para fazer. Beleza? E outra coisa, gente, por exemplo, se você for focar nesse nicho, vamos supor, eu falei especificamente de coworking, de startup e tal, não chega lá falando de lei do Simples Nacional. Você tem que falar a linguagem desse público que você está se direcionando. Então, assim, não tem nada a ver você chegar no coworking de startup, programa de aceleração para dar uma palestra, e eu sei lá, todo de terno e gravata.
sabe? Não é sobre isso. Você não vai chamar a atenção do seu público dessa forma. Então, conheça esse público, conheça quem que é esse perfil, para você poder falar a linguagem dele. Então, por exemplo, num clima de coworking, quanto mais descontraído, mais informal você for, mais você vai chamar a atenção dessa galera. Depois você passa uma lista ali de e-mail, né? Aí você fala assim, ó, gente, quem gostou da minha palestra e quiser receber mais conteúdo por e-mail, deixa seu e-mail aí que eu mando para vocês mais conteúdo a respeito desse tema. E aí a pessoa vai ali te dar o e-mail dela e você vai nutrindo essa pessoa, vai mandando conteúdo para ela, manda conteúdo. Pô, 1 hora esse cara vai lembrar de você, 1 hora esse cara vai te chamar, 1 hora esse cara vai precisar de você. Você vai dar palestra, você pode sair de lá sem nenhum cliente, provavelmente você vai sair de lá sem cliente nenhum. Mas né, isso vai já gerar essa pulguinha atrás da orelha. Na hora que o cara estiver no momento, ele vai te chamar. Fechou? E a terceira coisa que eu quero falar é o seguinte. Vamos supor, né, uma outra forma de prospectar é você, assim, já ter um alvo. Vamos supor, você, sei lá, frequenta uma academia. Eu estou olhando para baixo, que eu estou com minha colinha aqui. Eu tenho, né, toda vez que eu faço web, eu tenho minhas colinhas aqui que me ajuda a direcionar, porque eu já normalmente falo muito, então eu tenho que, né, me direcionar, aqui, senão você vai falando. Mas, enfim, vamos supor que você vai na academia lá e tal, e aí você pensa, pô, por que essa academia podia ser minha cliente e tal, por que ela não é, né? Você está frequentando essa academia aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, como que eu vou fazer essa academia virar cliente minha? Pois é. Aí eu faço o seguinte, primeiro, assim, não adianta você ligar para o cara e falar assim, ô fulano, dono da academia, eu sou seu aluno aí da academia, e eu tenho escritório de contabilidade, eu queria oferecer meu serviço de contabilidade para você. Tá, ele vai desligar o telefone na sua cara. Isso não vai chamar a atenção dele. Inclusive, é o seguinte, você deve o tempo todo, você como contador, dono do escritório, você deve o tempo todo receber ligação do pessoal de certificado digital que fica te ligando, falando assim, a gente tem uma empresa de certificação digital, não sei o que, deixa eu te oferecer, vamos agendar. Ou lá na Fato, na boa, eu ficava recebendo tudo ligação desse povo de certificado digital que... Enfim, eu não preciso de certificação digital, eu já tenho, entendeu? Então, assim, para você não deixar o cara pé da vida com você, você tem que criar uma forma de conexão com ele. Ou seja, você tem que estudar, meu cara. Antes de você ligar para ele, antes de você fazer qualquer ação, estude sobre o empreendedor, sobre o empresário que está ali à frente daquele negócio, estude sobre o mercado onde esse cara está inserido. Se é academia, você vai lá procurar o dono dessa academia no LinkedIn, nas redes sociais, no Facebook, onde quer que seja, e vai começar a fuxicar a vida do cara até você achar alguma coisa ali para você criar uma conexão. Por exemplo, se você quiser vender alguma coisa para mim, Fernanda Rocha, você pode falar comigo sobre YouTube, porque eu gosto muito de YouTube. Então, se você ligar para mim e falar assim, Fernanda, beleza, que olha só, tô sabendo que vai ter um show do YouTube aí final de semana agora, lá no Morumbi, nesse final de semana, pô, legal aí, você vai, show de bola, parabéns, não sei o quê. Pô, então você já atraiu minha atenção porque você falou de YouTube. Se você quiser falar comigo sobre cachorros também, principalmente sobre labradores, pode me chamar a atenção através disso. Ou seja, facilmente você vai achar essas informações nas minhas redes sociais, sobre YouTube e sobre cachorros. Então, tente achar alguma forma de você se conectar com esse prospect seu antes de fazer qualquer chamado para ele. E aí, depois que você ligar para ele, você vai falar, ô, fulano, beleza, sei lá, aqui é o Hugo. Aqui é o Hugo, eu tô te ligando para poder te falar o seguinte, pô, legal aí que você curte Dire Straits, eu também gosto pra caramba, bacana demais, eu tô te ligando para te falar uma coisa, meu cara. Eu frequento a sua academia e eu tenho 3 observações para fazer a respeito dela. A primeira delas é que você não tem um sistema de gestão financeira, cara. E, tipo assim, cara, hoje existem vários sistemas que são gratuitos e isso é uma coisa que você deve estar perdendo muito com isso, porque você precisa controlar essas finanças suas. Eu vi que esse negócio tá muito amador e você vai levar fé, você tá perdendo dinheiro com isso, eu já vi. Eu observo, você tá perdendo dinheiro. A segunda coisa é que, cara, seu passivo trabalhista tá aumentando, você tem a faxineira lá que faz a faxina e ela não tá registrada, eu sei porque eu já perguntei para ela. E ela não está registrada, então esse é outro ponto aí que você tem que olhar. E o terceiro ponto, entendeu? Então, assim, fala para ele
essas ligações, você não fala de você. Você não liga falando que eu tenho o meu serviço aqui para te oferecer. Não. Você fala da pessoa, você fala do prospect, você fala do problema que nem ele sabia que ele tinha. Você liga para ele e fala, tem 3 problemas aqui bombásticos que eu observei aqui frequentando sua empresa, sua academia, seu restaurante, seja lá o que for, e eu tenho essas 3 observações aí para fazer. Se você quiser conversar mais a respeito, pô, eu tô aí perto de você, vamos marcar aí e tal. Beleza, e aí você vai estar seguindo aí né, o conceito do AIDA, que é Vocês conhecem esse termo? Você conhece, Paulo, esse termo chamado AIDA? Não conheço. É bem legal. O AIDA, assim, é uma abreviação, né? O AIDA é o seguinte, o A do AIDA é de você gerar atenção, é você chamar a atenção. Então, quando você está ali falando dos 3 problemas do cara, que ele nem sabia que ele tinha, você despertou a atenção nele. Né? E aí, na reunião de briefing, que é a próxima, porque aí, vamos supor, a atenção dele é, pô, legal, tipo assim, o cara vai ter que dar um pulo para trás na cadeira, porque ele nem estava esperando que você fosse falar isso com ele. Aí ele vai te chamar. Não, então, beleza, vem cá, vamos reunir aqui, amanhã no meu escritório, vem aqui, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui te esperando e tal. Pô, então você já conseguiu chamar a atenção do cara e te chamou para reunião. Na reunião de briefing, que é o próximo tema que eu vou falar, né, que basicamente vai falar de 3 coisas, né? Da reunião da prospecção, como prospectar, da reunião de briefing e, por último, sobre a proposta, como você fazer uma proposta aí que seja realmente irrecusável, que o cara não consiga não dizer não. E aí, então, o primeiro passo do AIDA é você gerar atenção. O segundo, né, o I do AIDA, é você despertar o interesse na pessoa. É no briefing que a gente vai fazer isso. E depois o D do AIDA é o desejo, e depois o A do AIDA é de ação. Então, até aqui, sobre prospecção de clientes, a gente está falando sobre você gerar a atenção dele. De alguma forma, você chamou a atenção desse prospect seu e ele te chamou para uma reunião. Vem cá e vem me apresentar a sua proposta. Beleza. Acaba aqui a parte de prospecção, a gente começa na parte de briefing. E a parte de briefing é onde você vai qualificar esse lead seu, esse prospect seu, esse prospect seu, esse possível cliente seu, onde você vai qualificar ele. Né? Então, assim, mesmo que o cara ligue para você e fale, eu gostei ali do seu negócio que você escreveu sobre contabilidade, sei lá onde, vem cá e traz sua proposta. Negativo. Na reunião de briefing, você não apresenta a proposta. Você vai lá escutar o que esse cara vai falar. E antes de mais nada, antes de eu falar da parte do briefing, só abrir um parênteses aqui, essas coisas que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça, não. Isso são coisas que eu precisei estudar muito para aprender, e tem uma pessoa que eu sigo e que fala tudo isso todos os dias, sem parar, que essa pessoa é o Ricardo Jordão Magalhães. Então, se vocês quiserem, sim, ser feras mesmo em marketing e vendas, sigam o Ricardo Jordão Magalhães nas redes sociais, que ele é a pessoa certa para poder, sim, você realmente conseguir vender o problema que você resolve, que ele fala, né? Não é você vender o seu serviço de contabilidade, é você realmente conseguir fazer uma proposta gerando valor para aquela pessoa, resolvendo o problema daquela pessoa. Então, é isso aí. Antes de eu falar da parte de briefing, Paula, desculpa eu falar igual um pobre na chuva, você tem alguma outra coisa para comentar? Fernanda, só esses pontos que você levantou eu achei muito interessante. Até porque esses pontos de dicas que você levantou sobre o contato ele ser adequado, de você não estar criando conteúdo que ele é maçante, que ele é só sobre o seu trabalho, e não relacionado um pouco ao aspecto pessoal, sobre os nichos, de você personalizar a abordagem que você faz e as informações pessoais do seu prospect que você usa para falar com ele, para abordar ele. Eu acho que tudo isso engloba aquele ponto da gente entender que qualquer processo de venda é uma pessoa lidando com uma pessoa. Então, você não está querendo vender alguma coisa só por vender. Você está realmente querendo entender qual é o problema que ele tem e você quer resolver esse problema. E você quer mostrar que não só você consegue resolver, como você entende qual é o problema que ele tem. E seguir esse passo que você disse é essencial para realmente isso ter sucesso. É realmente você abordar de uma forma que você mostre que realmente o que você está querendo fazer é resolver um problema. E você quer entender qual é o problema que ele tem. Então, é isso mesmo, Paulo. É exatamente isso.
E é os conceitos que a gente tem, né? Tem uns nomes em inglês sobre isso, que é spin selling, tem outro nome, nossa, agora me fugiu o nome, é inside sales, spin selling, inside sales, tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, que, na verdade, a gente está falando de vendas consultivas, ou seja, você vai apresentar para o seu prospect uma proposta depois de entender o problema que ele tem. Então, entende primeiro quem que é esse cara, qual que é a dor, qual que é o verdadeiro problema dele, para depois você oferecer. Porque, olha só, muitas vezes ele tem um problema que talvez você não cabe a você resolver. Né? Às vezes ele está falando assim, que ele tem, não, eu estou gastando, eu quero economizar imposto porque eu sou do lucro real e eu quero pagar 80% menos de imposto que eu pago hoje. Provavelmente você não vai conseguir resolver o problema desse cara, porque pagar 80% a menos só se for na base da maracutaia e você não vai fazer isso, né? Então, assim, você tem que entender primeiro esse contexto para que você realmente ofereça para ele uma proposta de valor, né? E aí, esse entender o contexto é o que você vai fazer na reunião de briefing. A reunião de briefing, você não fala sobre você, né? Então, assim, você vai chegar lá na reunião, o cara vai sentar na cadeira dele, né? O empresário, ele vai sentar lá na cadeira dele, vai esticar lá as perninhas dele e vai falar: e aí, o que você tem para me oferecer? Ele vai provavelmente falar isso para você. Você não vai dizer o que você tem para oferecer para ele, não. Você vai puxar um assunto com ele, você vai puxar uma conversa com ele. Você tem que quebrar um gelo primeiro, né? Então, uma forma que eu gosto muito de usar para quebrar o gelo é pedir para a pessoa falar um pouco da história dela. Então, me conta um pouquinho da sua história, me fala como que você começou, como que surgiu a empresa tal, né? Me fala aí um pouquinho de você, o que você passou na sua vida para chegar até aqui onde você está hoje. Essa é uma forma da pessoa começar a querer, enfim, iniciar um diálogo com você, porque vendas é sobre conversa, diálogo e principalmente sobre você ouvir o que a pessoa tem para dizer. Não seja igual eu que estou falando aqui, igual um pobre na chuva. Na reunião de briefing, você não fala. Você vai ouvir o que a pessoa tem para dizer. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. E aí ela vai lá contar a história dela, contar a história de vida triste dela, ela vai falar da empresa dela, essas coisas todas. E aí, provavelmente, ela já vai soltar ali qual que é o problema que ela tem. Por exemplo, eu estou sofrendo um problema com a minha contabilidade atual e tudo, porque eu acho que eu estou pagando muito imposto, o pessoal da contabilidade eles não me atendem, que eu não estou conseguindo emitir nota fiscal primeiro, direito, quer dizer, eu tenho problema de emissão de nota, pessoal, toda hora a gente tem que fazer substituição de nota, que a gente não sabe emitir, o pessoal da contabilidade não me atende, então geralmente tem um assunto relacionado a uma insatisfação com a contabilidade atual, né? Geralmente é alguma coisa nesse quesito, eu não estou conseguindo manter contato com a minha contabilidade, a comunicação não está fluindo e coisas do tipo. E aí, beleza, né? Você arrancou o problema do cara, que o problema dele é emissão de nota fiscal, que ele está tendo dificuldade de emitir nota fiscal, que a contabilidade dele não está comunicando isso para ele corretamente. Beleza, aí você vai lá e vai mandar proposta para ele com base nisso, certo? Errado! Errado! Você não vai fazer isso, não. Você não vai fazer isso, não. Sabe por quê? Porque esse é o problema que ele disse que tem. Não necessariamente é o problema que ele realmente tem. Então, geralmente, o cara, né, ainda mais quando o assunto é contabilidade, as pessoas não entendem de contabilidade. Então, ela vai falar que ela tem um problema que, na verdade, ela nem sabe o que ela tem, ela nem sabe o que ela quer. A pessoa, quando ela fala, quando ela te procura, te pedindo algum orçamento, alguma proposta, alguma coisa, geralmente ela não sabe o que ela quer. Geralmente o que ela quer não é o que ela precisa realmente. O que ela realmente precisa não é isso. Então o problema dela é emissão de nota? Tá, pode até ser, mas vamos tentar achar mais problema aí, porque tem. Para ter problema de emissão de nota, tem problema em outros lugares, você pode ter certeza que tem. Então vamos escrafunchar aí essa empresa, perguntar como que é o financeiro, como que é a situação aí das despesas aí, vocês conseguem separar aí despesa que é da empresa, despesa que é do sócio. Então, assim, tenta extrair o máximo de informação nessa reunião de briefing. E tem, assim,
4 coisas essenciais nessa reunião que você não pode deixar de fazer. São perguntas. Perguntas que você não pode deixar de fazer. Porque deixa eu te contar um segredo. Você só vai fechar uma proposta, e na verdade você vai só fazer uma proposta se você tiver certeza que esse prospect seu, que essa empresa, ela está realmente qualificada e pronta para receber uma proposta sua. Senão você vai ficar ali igual um otário fazendo proposta, vai ficar lá gastando 20 horas do seu dia para poder fazer uma proposta para esse cara, e aí depois, quando você apresentar a proposta, ele não vai fechar com você. Então, enfim, você só vai apresentar a proposta depois que você tiver certeza, uma segurança muito segura de que esse cara realmente está pronto para poder receber uma proposta sua. Então, a gente precisa qualificar. E uma das formas da gente qualificar é, a primeira, eu já falei, é você saber qual é o problema que você vai resolver para esse cara. E, geralmente, esse problema você tem que ir escrafunchando ele, né? Você tem que ir procurando esse problema. Geralmente, o cara não vai falar de primeira qual que é o problema que ele tem. E uma coisa nessa parte aqui que eu acho muito importante é você saber se esse cara realmente está disposto a trocar de contabilidade. Porque por mais que ele queira trocar de contabilidade, ele não necessariamente está disposto a trocar, porque ele já está com o contador dele há 25 anos, e ele pode também estar só fazendo uma sondagem no mercado. E aí é muito importante que você seja assertivo nessa pergunta. Você está realmente disposto a trocar de contabilidade? Porque trocar de contabilidade, deixa eu te falar, não é difícil, mas também não é a coisa mais simples do mundo, não, olha só. Porque aqui você, né, com essa contabilidade, você está acostumado a fazer de um jeito, aqui a gente vai trocar a cor do papel, vai ser diferente, tem alguns procedimentos nossos que são diferentes da contabilidade anterior, porque uma coisa que acontecia comigo muito, Paula, era o seguinte, o cliente passava para mim e ele ficava com os vícios da contabilidade anterior. Aí, quando a gente mudava o processo do tipo, na contabilidade anterior, ele recebia os negócios, ele recebia tudo pelo motoboy, recebia tudo impresso. E a gente passa a mandar para ele por e-mail, ele reclama, ele fala, mas a contabilidade anterior eu recebi impresso. Então, não, você tem, né? Então, assim, você tem que deixar bem claro para ele que mudando de contabilidade, muda-se também processos internos dentro do escritório dele, nessa comunicação, nessa interação com a contabilidade atual. Se o cara não estiver disposto a mudar, eu sugiro fortemente que você repense aí se realmente vale a pena você continuar a conversa com esse cara. Eu prefiro, nesse caso, eu prefiro até encerrar a conversa, não dar continuidade. Vários prospects eu descartei, porque no final dessa pergunta eu vi que ele realmente não estava disposto a mudar de contabilidade, consequentemente mudar os processos, mudar a forma que ele interagia com a contabilidade dele. Beleza, esse é o primeiro ponto, né? Identificar qual que é o problema desse cliente, qual o problema que você vai resolver para ele e tal. A segunda coisa é você identificar quem são os cupidos. Eu sou cheia das siglas, né, gente? Essas siglas não são minhas, não. Essas siglas a gente vai estudando e aprendendo, né? Eu falei da AIDA, agora eu vou falar dos cupidos. Anota aí quem são os cupidos, tá? Você tem que identificar quem são essas pessoas. Os cupidos são as pessoas que influenciam na decisão de compra, ou seja, são as pessoas que vão decidir, as pessoas que vão influenciar se realmente essa empresa vai comprar a contabilidade, vai adquirir de você o serviço de contabilidade ou não. Quando a gente fala de empresa, gente, é uma série de coisas por trás disso. Tipo assim, o dono não decide sozinho, tem a menina do financeiro, tem o pessoal lá de compras, tem o pessoal lá de faturamento. Então, você tem que identificar quem são os cupidos. Então, olha só. O C significa quem compra. O U é quem usa. O P é quem paga. O I é quem indica. O D é quem decide. Então, esse cara é muito importante, né? O O é quem opera. Olha só quem opera. Quem opera a contabilidade no dia a dia não é o dono da empresa. É o pessoal do financeiro, é o pessoal do contas a receber, do contas a pagar. Você tem que ficar amigo desse pessoal. Se você não sabe nem o nome da menina do financeiro, você está fazendo errado. Você tem que ficar amiguinho dela, você tem que ir lá conhecer ela. Me apresenta o pessoal da sua equipe do financeiro, vai lá, conversa com ela, troca uma ideia com ela nessa reunião de briefing, entendeu? Troca uma ideia com essa pessoa. Então, eu falei até agora, né, o O de quem opera. E o S é de quem sabota.
Gente, o que mais tem é a gente sabotando a sua decisão a decisão de compra de qualquer coisa. Então, geralmente, quem sabota é geralmente quem opera. Então, você tem que ficar amigo dessa pessoa do financeiro, porque ela não está disposta a trocar de contabilidade, não, pô. Ela custou aprender um jeito lá que ela tinha que emitir as notas e mandar para você, mandar para outra contabilidade. Agora você vai chegar e falar que ela tem que fazer de outro jeito. Você acha que ela está afim? Ela não está afim. Então, fica amigo da menina financeira lá e identifica quem são essas pessoas aí, para que você realmente consiga entender aí se esse pessoal está realmente na sua, né? O pessoal tem que estar na sua, o pessoal tem que virar seu fã. Pô, isso eu falo sempre, né? A pessoa tem que ser sua fã antes de virar sua cliente, né? Então, você tem que ter esse carisma, esse magnetismo inicial aí né, nessa reunião de briefing, para você poder atrair a atenção e o interesse dessas pessoas todas que estão aí influenciando na decisão de compra de um serviço de contabilidade. A segunda coisa. A terceira coisa é você conhecer qual é o orçamento do seu cliente, né? Então, é muito interessante você saber quanto que essa empresa está disposta a gastar com contabilidade, porque assim, porque às vezes na sua cabeça você está com um orçamento em mente e ele está com um orçamento 20 vezes menor. E aí, cara, 20 vezes a discrepância é muito grande. Então, assim, o meu pai, ele é contador também, sabe, Paulo? Então, ele tem ainda o dom de saber quanto que esse cara pagava para a contabilidade atual. Eu confesso que eu tinha sérios problemas em perguntar isso sem o cara me dar uma resposta do tipo, eu não vou te falar isso não, que não sei o que, eu prefiro não te falar. Então, assim, mas meu pai não, ele conseguia envolver o cara de um jeito, assim, que na hora que ele perguntava quanto você está pagando de contabilidade hoje, a pessoa respondia sem nem ver que ela estava respondendo. Então, assim, se você conseguir usar esse magnetismo seu a seu favor, você consegue tirar essa informação do cara e aí fica muito mais fácil de você conseguir pensar numa proposta e tentar encaixar aí na forma, né, tipo assim, enfim, no orçamento que o cara tá imaginando. E aí, nesse caso, vamos supor que você está pensando numa proposta 20 vezes maior mesmo. Eu recomendo, nesse caso, você fazer duas propostas. Uma proposta meia boca, que vai atender, você vai fazer ali o melhor que você pode e tentar botar essa proposta dentro desse orçamento do cara, mas oferecendo para ele um serviço meia boca, mas só para atender a necessidade dele, para ele não ficar muito assustado. E aí, na sequência, você apresenta para ele a sua proposta de verdade. Você, olha, mas o que você precisa, fulano, não é disso aqui. Eu fiz isso aqui, eu consigo te atender, eu vou te fazer isso aqui para você nesse preço aqui para te atender. Mas o que você precisa não é isso. Você precisa disso daqui. É de uma gestão financeira eficaz, eficiente. Você precisa de saber aí se a sua empresa está indo para o direcionamento correto. Eu estou vendo aí que você tem problemas, uma série de problemas aqui que eu consegui identificar. E você, só por essa questão aqui fiscal, você vai, né, a gente vai resolver esse problema aqui do fiscal, mas isso não vai realmente curar a sua dor. A sua dor é muito maior, né? Você está com hemorragia em tudo quanto é lugar. Então, eu estou vendo aqui que você está aí perdendo dinheiro. Todo mês aí você não sabe quanto que você tem de lucro, se você tem prejuízo, quanto que você pode pôr no seu bolso. Então, aqui nesse orçamento, nessa proposta aqui, eu consigo realmente te ajudar a estancar essa dor. E essa é a terceira dica. Tem algum comentário, Paulo? Na verdade, eu tinha um questionamento para fazer. Você acha que quando você coloca esses dois tipos de propostas para você tentar mostrar que a segunda proposta que você está fazendo é direcionada para a dor que ele realmente tem, que vai fazer ele atingir o sucesso, em geral, você tem uma resposta positiva disso? O empresário, ele entende esse jeito, ou a maior taxa de resposta acaba sendo ficar com aquela que ele pediu inicialmente? É isso mesmo. Só fala a frase final. Eu não consegui ouvir o que você fez uma pergunta, ou você só comentou mesmo? Não, eu fiz uma pergunta. Eu queria saber, assim, nesse caso, quando você fez essas duas propostas, em geral, o empresário, ele entende essa transição, que essa segunda ela é direcionada para ele atingir o sucesso, de fato, com o seu serviço, ou a maior parte deles acaba não aderindo a esse direito e acabando ficando naquela primeira proposta, que é o que ele pediu inicialmente? Como que é a abertura dos empresários para isso?
Então, normalmente, eles vão, se você conseguir envolver, né? Então, ou seja, se você realmente mostrar o valor de tudo aquilo que você está propondo na segunda proposta, ele vai direcionar para a segunda proposta. Eu posso dizer que, sei lá, 90% das vezes em que a gente teve que apresentar essas duas propostas com valores diferenciados, ele migrou para aquela proposta de maior valor, porque ele entendeu que realmente é ali que a gente ia resolver a dor dele. E para isso a gente tem um modelo de proposta que a gente fez, né? E a gente já divulgou aí a gente está sempre falando desse modelo, a gente chama modelo de proposta irrecusável, porque é irrecusável mesmo, porque, pô, ficou um modelo bem bacana, modéstia à parte, a nossa equipe aqui do No Conte fez, e ficou sensacional. Eu tenho certeza que tem gente aí que está assistindo a gente, que já usou esse modelo de proposta, e eu já recebi muitos feedbacks de clientes nossos e de pessoas, enfim, em geral, que têm usado o modelo da proposta e têm fechado muitos clientes, têm conseguido fechar muitas propostas aí. Então, poxa, eu quero compartilhar com vocês aqui, nesses 15 minutos finais, mostrando esse modelo para que você realmente consiga entregar valor através dessa proposta que você vai oferecer. Antes de eu falar da proposta, um ponto muito importante para você saber também é qual que é a previsão de fechamento desse cara, porque, assim, às vezes, por exemplo, se for, sei lá, de 30 dias, né, vamos supor, o cara está lá querendo trocar de contabilidade, mas é uma coisa que ele vai te dar a resposta daqui uns 30, 40 dias. Você não pode ficar 30, 40 dias sem ter nenhum tipo de contato com ele. Então, é importante você saber exatamente quando que esse cara vai te dar o retorno aí, para que você mantenha esse cara sempre nutrido, para que você, né, esteja aí sempre estando presente na vida dele, para que ele lembre de você. Então, eu queria compartilhar aqui o modelo da proposta, e aí eu mostrando, eu acho que te mostrando a proposta, eu vou conseguir responder melhor a sua pergunta, Paula. Legal. Vocês já estão vendo a minha tela aqui? Eu estou vendo certinho, Fernanda. Beleza. Então, olha só, proposta, gente, é o seguinte, e eu tenho, assim, eu não vou ficar explicando detalhadamente essa proposta, porque eu já fiz um webinar só para poder falar dela. Então, quem quiser, curte o meu canal lá, Contabilidade Sem Chatice, procura, e você pode, através do webinar lá, tem um material lá, né, tem um link do material para você baixar essa proposta. Então, eu não vou ficar dando, assim, detalhando como eu fiz nesse webinar, explicando detalhadamente a proposta. Eu quero só dizer para vocês, como se diz, a contextualização dessa proposta. Você oferece para o seu cliente o problema que ele tem. E você, quando você vai oferecer para ele o problema que ele tem, você não tem que falar de você fala dele. Você evidencia na proposta quais foram os problemas identificados lá naquela reunião de briefing. Eu falei que você ali, você não fala, você só escuta. Então, fica ali escutando, anotando, escrevendo, porque isso vai ser o conteúdo para você gerar essa proposta aqui. Então, olha só, o tema da proposta não é proposta de serviços contábeis, não é proposta de prestação de serviços contábeis, não é isso. É uma proposta onde você vai resolver o problema de gestão contábil da empresa moderna. E aqui você vai explicar como que você vai resolver. Então, olha só, é uma forma totalmente diferente de você estar realmente oferecendo ali os seus serviços contábeis. Né? Então, no webinar, eu até falei várias e várias vezes, pare de usar proposta de serviço como se fosse um contrato. Aquela coisa preta e branca, escrita lá em linha, né, em linha, como é que fala? Em fonte tamanho 10, que a pessoa não consegue nem ler. Você vai lá e imprime aquilo naquela impressora sem tinta, fica o negócio ainda faltando pedaço, e aí você pega e grampeia aquele negócio esquisito e leva lá para o cara. Gente, isso, pelo amor de Deus. A proposta, ela é uma apresentação.
Proposta você apresenta, então ela tem que ter um formato bonito. Gastam dinheiro a mais imprimindo isso daqui e levando para o cara, para ele poder se impactar com esse tipo de proposta diferenciada. Beleza? Então, assim, nunca mais, tá? Nunca mais use um modelo de proposta que seja semelhante a um contrato de prestação de serviço, porque isso é feio demais. Isso não chama atenção de ninguém. Então, olha só, aqui a gente vai contextualizar a empresa, né? Então, a gente vai colocar aqui quais são os principais problemas identificados na empresa moderna, que você coletou lá na reunião de briefing. Então, você tem lá essas informações. Relacionamento distante, sócios desconhecem os resultados, estagnação financeira. Você perguntou para o cara, ele te falou que, pô, eu não sei se a minha empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, já tem muito tempo que eu não consigo tirar mais do que 10 mil por mês, e eu nem sei se eu posso tirar mais do que isso, tal, tal, tal. Então, tudo isso são problemas que você coletou lá durante a reunião. Mistura despesas pessoais com despesa da empresa, não possui sistema financeiro, processo incorreto de emissão e gestão de nota, possível recolhimento maior de tributos, porque você perguntou para o cara lá e ele falou que ele não sabe nada sobre tributo, você não sabe nem qual foi a última vez que a contabilidade fez uma revisão aí dos produtos dos produtos que ele emite lá nas notas fiscais e tudo, e um possível acúmulo desnecessário de passivo trabalhista, porque você perguntou lá na reunião de briefing para ele qual foi a última vez que a contabilidade lá fez uma revisão da legislação trabalhista lá para ele, dos clientes, dos funcionários dele. Então, são tipos de pergunta que é super interessante você saber, porque você vai estar ali levantando problemas que ele nem sabia que ele tinha. Né? Você pergunta, qual foi a última vez que foi feita uma revisão aí nos códigos dos seus produtos? Pô, não lembro, não sei. Pô, então tá aí um problema. Provavelmente você tá pagando mais imposto. Qual foi a última vez que foi revisado aí o seu... como é que chama o negócio lá não fugiu o nome aqui do negócio de dissídio coletivo. Qual foi a última vez que foi revisado aí o dissídio da sua empresa? Ah, não sei. Pô, então provavelmente está acontecendo alguma coisa aí com passivo trabalhista. Então você vai oferecer nessa proposta um plano de trabalho, né? Deixa eu ocultar isso aqui. É um plano de trabalho, ou seja, como a sua contabilidade vai resolver cada um desses problemas identificados no diagnóstico da empresa que você coletou tudo isso lá na reunião de briefing. Então, aqui você vai apresentar as ações, né? O que você vai fazer para resolver o problema. Por exemplo, ela não tem, na parte do financeiro, ele não tem um sistema financeiro. Você vai treinar a equipe dele do financeiro. Você vai implantar um sistema financeiro. E o resultado disso é que a empresa vai passar a mensurar os resultados financeiros. Ou seja, você vai falar o que você vai fazer para ele e qual que é o resultado que essa empresa vai alcançar, qual que é o benefício que ela vai ter. Proposta, a gente fala sobre o cliente, sobre o problema, e a cura, né? Você vai oferecer, através da proposta, a cura para os problemas dele, e qual que é o benefício que ele vai ter com essa cura. Opa. Então, a parte lá de fiscal e tributário, você vai treinar a equipe, você vai ajudar esse cara a emitir nota fiscal corretamente. Você vai fazer para ele um planejamento tributário para saber se ele está realmente enquadrado na modalidade certa. Qual que é o resultado? Pô, ele vai economizar grana, ele vai economizar dinheiro, você mostrando uma proposta assim para ele, ele vai conseguir ver claramente que você fazendo esse trabalho, rapidinho, ele vai ter retorno no serviço que ele está pagando para você, no honorário que ele está pagando para você. É você deixando de serviço como um custo. Você passa serviço como investimento que vai dar um retorno esperado. Qual que é o retorno esperado? Pô, em um ano aí ele vai poder economizar imposto, ele vai poder economizar grana. Na parte de pessoal trabalhista, você vai revisar a CCT, esse nome que eu estava tentando lembrar, CCT. Você vai lá garantir que a homologação dele vai ser 100% sucedida.
E aí depois você também vai ter, aí o resultado esperado aí é que você vai ter um menor acúmulo de passivo trabalhista, ou seja, você vai fazer com que esse cara pare de acumular um passivo desnecessário na empresa dele. Consequentemente, ele vai ter ganhos com isso, né? Ele vai deixar de gastar dinheiro numa possível rescisão trabalhista ou numa ação trabalhista, e vai poder evitar até uma ação trabalhista. A parte de gestão e controladoria, que é onde entra o NuCont, né? O NuCont ele vem justamente para poder resolver essa parte específica da contabilidade, porque até aqui a gente não fazia contabilidade para os nossos clientes. A gente sempre teve focado na parte fiscal e na parte trabalhista. Na parte fiscal, na parte trabalhista. Só que isso não resolve mais o problema, principalmente das pequenas empresas, principalmente essas empresas que estão surgindo agora, nesse mundo cada vez mais caótico. Gente, pequena empresa precisa de ter conhecimento sobre gestão e sobre controladoria, precisa saber quais são os números da sua empresa, precisa saber, sim, quanto que essa empresa tem de lucratividade, quais são os índices de liquidez dessa empresa, se está aumentando, se está caindo, quais são os principais gastos, os principais motivos pelos quais uma empresa quebra no Brasil hoje. Vocês podem olhar lá a pesquisa do Sebrae, ela é de 2016, essa pesquisa. O principal motivo pelo qual uma empresa quebra hoje no Brasil é por conta de impostos, custos e despesas. Custos e despesas são informações que a gente está gerando para essa empresa o tempo todo, o tempo todo. Por que você não está mostrando para o seu cliente como ele pode conhecer melhor os custos e despesas da empresa dele? Por que você não está fazendo a contabilidade, a verdadeira contabilidade para o seu cliente, não essa contabilidade de escrituração fiscal que só atende esses caprichos aí do governo? Então, você precisa fazer um apoio gerencial para essa empresa na tomada de decisão. Reunir com esse cliente para analisar os resultados da empresa dele. Eu falo isso, sim, quem me conhece, quem sabe da trajetória, para eu estar aqui hoje falando para vocês, né? O NuCont, ele veio de uma necessidade interna minha lá da Fato, quando eu estava numa situação assim, estava em plena crise, meus clientes estavam quebrando e eu estava quebrando junto com eles. Então eu falei, eu vou mudar essa realidade, eu não quero mais fazer, né? Eu não quero quebrar, eu não quero que cliente meu nenhum quebre mais. Então eu desenvolvi lá um programinha e me comprometi com um cliente a ajudar ele a sair da situação de insolvência, situação ruim financeira que ele estava. Né? Então, eu desenvolvi aí um programa, na verdade, eu tive a ideia, né? Contratei um desenvolvedor para fazer esse programa para mim, que ele transforma as informações contábeis, né? Essas informações que ninguém entende. Quem entende contabilidade? Ninguém. Então, a gente precisa realmente traduzir informação contábil em informações gerenciais que realmente o cliente consegue ver, o empresário consegue olhar para aquilo e entender. Então, essas telas que vocês estão vendo aí, é uma tela de um balancete, na verdade. Isso daí é um balancete, só que ele está traduzido na linguagem do empresário. Né? Ele foi processado na forma de gráficos e indicadores gerenciais que o empresário olha, entende, se interessa, né? E mais do que isso, consegue tomar decisão. Então, ele consegue ver para onde está indo a empresa dele, né? Você realmente consegue fazer um diagnóstico completo ali sobre se a empresa dele está indo no caminho da prosperidade ou se ele está indo no caminho da insolvência, da falência. Então, a gente consegue prever, né? Prever e direcionar esse empresário para o caminho da riqueza e da prosperidade aí. Afinal, a contabilidade é sobre isso, né? Então, aqui tem mais telas, né, do NuCont, onde você realmente consegue fazer com que a contabilidade seja compreendida de uma vez por todas, né? E aí você, né, apresentou aí toda essa informação para o seu cliente, falando o que você vai fazer, né? Resumiu aqui qual que é o seu
plano de ação para cada um desses setores dele. Na parte do financeiro, você vai implantar um sistema e vai treinar a equipe dele. Na parte fiscal e tributário, pô, vai usar Arquivei aí, porque Arquivei vai ajudar você também na gestão aí das suas notas fiscais e vai fazer essa integração direta aí com a contabilidade, porque esse negócio de ficar mandando DANF para mim, para eu poder passar leitor, sai fora, que isso aí já não existe mais. Parte de pessoal trabalhista, a gente também vai cuidar, parte de gestão e controladoria, você também vai ter acesso aí ao NuConte. E aí você vai também, muito interessante isso daqui, é uma forma de você valorizar a equipe que está trabalhando com você nessa empresa, é você falar quem que vai participar desse projeto junto com você, né? Quem compõe o seu time? Quem são essas pessoas que vão estar trabalhando na empresa desse cara? É que você coloca aí um pequeno mini currículo aí dessas pessoas que vão trabalhar aí nessa empresa. Né? E aí, agora, gente, olha só, até aqui eu não falei nada sobre a contabilidade inovadora. Aqui eu vou fazer um pequeno resuminho sobre quem somos, o que fazemos, por que fazemos e o nosso propósito. Ou seja, é uma tela, é bem resumido mesmo, você vai falar sobre você de um jeito bem resumido e assim, sem chatice, né? Porque ninguém está interessado em saber que você, né, que você surgiu lá em 1972 e você é a contabilidade mais velha, né, mais, enfim, que está há mais tempo aí no mercado. Igual eu falei, gente, isso é uma coisa que gerou valor antes, há 10 anos atrás. Isso hoje não gera mais valor. Por isso que eu tenho dificuldade de vender seu serviço de contabilidade, porque você não está gerando valor para essa empresa. Então, assim, você gera valor falando do outro, não falando sobre você. Fale de um jeito bem resumido. E aqui você vai oferecer os serviços, né? Depois vocês veem meu webinar lá, que eu falo sobre ancoragem de preço. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, senão vai estourar o tempo. Né? Então, olha aí, ó, vai colocar os preços aí dos seus serviços, é legal você ancorar esse preço, colocar esse preço ancorado com uma outra coisa, com uma base de comparação, né? E depois colocar aí umas duvidazinhas frequentes, né? E bota seus contatos também. Pô, então é isso daí, cara. Você vai realmente fazer uma proposta, você vai realmente fazer uma proposta que vai resolver a dor. E aí deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Parou, né? Então é isso, já são 6:01 já, e pô, é isso daí. Só resumindo aqui, você vai, né, e respondendo a sua pergunta, Paula. Normalmente, se você oferece para ele, né, uma proposta que realmente vai atender aí essas necessidades, esses problemas que ele nem sabia que ele tinha, a tendência é que esse cara, de fato, a tendência é ele aderir ao seu plano mais caro. Sensacional, Fernanda. Esse modelo, eu acho que condiz com tudo que a gente aqui do Arquivei acredita. Eu acho muito interessante. Pessoal que está mandando nos comentários algumas perguntas, infelizmente a gente não tem como responder ao vivo aqui agora, por conta do tempo, mas assim que possível a gente vai responder. Tem bastante gente pedindo o seu modelo que você acabou de colocar, Fernanda. Então, muito legal. E eu queria aproveitar aqui nesse encerramento, chamar vocês para conhecer as ferramentas que podem ajudar nesse processo que a gente estava comentando, que seria a NuConte. Vem conhecer o Arquivei. Nossos consultores vão mostrar para vocês exatamente como a gente consegue ajudar e como que a gente consegue tornar esse processo todo legal do jeito que a Fernanda está falando, que faz total sentido. Então, eu agradeço aí a participação da Fernanda. Obrigada mesmo por compartilhar suas informações, seu conhecimento, sua experiência com a gente. E agradeço muito pela participação de todos vocês por estarem aqui assistindo a gente. Legal, gente, eu também agradeço, mais uma vez, agradecendo aí o pessoal da Arquivei. Paula, show de bola, muito obrigada mesmo pelo convite, obrigada a todos vocês. Gente, conheçam sim a Arquivei, porque, pô, tem realmente soluções bacanas aí, para que a gente consiga, né, automatizar esse processo de nota fiscal, que a gente sabe o estresse que é. Então, quando a gente tem aí uma startup que está focada em resolver esse problema para nós, isso ajuda muito a nossa interação com o nosso cliente. Então, essa proposta, Paula, depois a gente pode disponibilizar, né, se vocês se interessarem, eu disponibilizo para vocês a proposta
e você pode divulgar ela aí para sua base, né, para todo mundo que se inscreveu e tudo, e vocês podem fazer o download dela à vontade. Eu já tenho um link que você pode fazer, mas se você quiser, eu te passo a proposta, você gera um link seus aí e pode divulgar ela à vontade, beleza? Então, enfim, todo mundo que está aí assistindo, pedindo o modelo, pode ficar tranquilo que vai receber, beleza? Esse webinar também a gente vai disponibilizar para vocês assistirem mais tarde também. Isso aí, Paula. Muito obrigada, gente. Obrigada, galera, que assistiu também até aqui. Desculpa eu falar demais, mas é realmente assim, são 3 temas muito importantes e eu tentei sintetizar ao máximo aqui para que vocês consigam realmente sair daqui cheio de coisas na cabeça, mas o mais importante, que chega amanhã e já começa a fazer a diferença. Não adianta nada ficar aqui absorvendo esses conteúdos e chegar lá no dia seguinte e continuar fazendo a mesma coisa. É difícil pra caramba? É. Tem muita objeção? Tem. Você pode falar, mas né, falar é fácil, fazer é difícil. Se tá difícil, meu caro, me adiciona no WhatsApp, tem o meu telefone, você me acha de várias formas possíveis, eu consigo te ajudar. Tem várias pessoas engajadas aí nesse propósito. Tem o grupo do Contabilidade Sem Chatice. Então, assim, meios de você conseguir entregar mais valor e gerar, né, e deixar de ser o mal necessário para as empresas é o que não falta. A gente está junto nessa missão. Beleza? Valeu, obrigada, gente. Valeu, gente.